Após destruição causada pela ventania, eventos em cidades da região são cancelados. Final de semana chegou e tem festa no centro de Santos e atrações para a garotada no aquário da cidade. Sextou, minha gente, dia 14 de julho. A edição 39 do JL começa agora. Oi, pessoal, boa tarde. A gente abre o JL falando ainda sobre as consequências da ventania de ontem. O festão Cubatão, que era realizado no cartódromo municipal da cidade, foi suspenso. Valentim Cardoso está no ponto comigo, vai falar a respeito disso pra gente. Oi, Valentim, boa tarde. É isso mesmo, Thiago. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Jornal Litoral. A Prefeitura de Cubatão decretou estado de alerta devido aos fortes ventos que ocorreram na cidade na madrugada da última quinta-feira. Apesar da ventania ter derrubado 40 árvores em todo o município e ter destelhado casas e também próprios públicos municipais, ninguém ficou ferido. Alguns serviços de assistência, como os ambulatoriais, também não funcionaram na data de ontem, Thiago. E a festa junina, que acontece em Cubatão, mais conhecida como Festão Cubatão, não irá funcionar, ao menos nesse final de semana. Todas essas informações foram passadas para a nossa reportagem pela Defesa Civil do município de Cubatão. É com você, Thiago. Obrigado, Valentim Cardoso, com informações a respeito da ventania lá em Cubatão. 12h53, a estrutura tradicional da festa da Tainha em Bertioga também foi danificada pelo vento. Quem tem as informações é o repórter Matheus Alves. Infelizmente, uma notícia triste para aqueles que estavam esperando o final de semana chegar para degustar uma deliciosa tainha na brasa. O Lions Clube de Bertioga cancelou a festa da tainha para esta sexta, sábado e domingo. A decisão foi tomada por conta dos fortes ventos que atingiram o litoral de São Paulo e deixaram um caos na região. As rajadas de vento, que superaram os 80 km por hora, causaram danos à estrutura montada para o evento, com destaque para a tenda principal, que ficou parcialmente destruída. Mas para compensar, a Prefeitura e a própria entidade que organiza o evento decidiram prolongar o festival até o dia 6 de agosto. Antes, a festa da Tainha estava prevista para ser encerrada no dia 30 deste mês. Devido à previsão já dos ventos, a gente já estava em estado de alerta, né? Houve esses danos, sim, materiais. Vamos ter que cancelar a festa desse final de semana, até por uma questão de segurança, se voltar a ventar, né? Mas danos materiais a gente corre atrás, vamos parar um final de semana, mas o importante é que ninguém se feriu, o pessoal que estava aqui à noite trabalhando, ninguém ficou ferido, não aconteceu nada, né? Preservação da vida em primeiro lugar. Ontem eu estava conversando com o nosso secretário de Cultura e ele levantou a possibilidade de a gente estender mais um final de semana e a gente agradece. Param um final de semana, mas a festa estende um pouquinho e a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é levantar verba para atender a nossa sociedade aí mais carente de Bertioga. E realmente essas rajadas de ventos que atingiram aí 80 km por hora na cidade de Bertioga e também na região do litoral de São Paulo deixaram um estrago, não só aqui na tenda de eventos que recebe a festa da Tainha, mas também na região do litoral de São Paulo como um todo. Vocês podem ver que realmente boa parte da estrutura foi danificada, mas o trabalho da Prefeitura e também do Lions Clube está acontecendo firmemente desde ontem, desde a quarta-feira, tá? E a presidente, né, do Lions Clube de Bertioga, a Elisângela da Penha, confirma que a estrutura vai estar segura para receber os visitantes, né, no próximo final de semana, né, que querem degustar este prato, a tainha, né, no valor de R$ 135, né, o prato mais cobiçado aqui na região, principalmente nessa temporada. Lembrando, destacando, né, que no próximo final de semana, né, os visitantes vão poder voltar, né, vai estar tudo normal, tudo normalizado para receber todos os moradores de Bertioga e também moradores aqui da região que querem degustar esse prato, né, a tainha na brasa. Com o retorno já confirmado para o próximo final de semana, os visitantes que passarem pela festa da tainha vão poder saborear um dos pratos mais desejados da temporada, com direito à famosa farofa do Lions Clube. Opa, maravilha. 4 minutos para 1 da tarde, é hora dos destaques da página do Viver em Santos e região.
Começamos falando sobre a arrecadação de roupas em drive-thru realizada pela Prefeitura de Santos. Está então na tela para você esse evento, né? Essa promoção que a Prefeitura de Santos está fazendo aí. Neste sábado, a ação será no Aquário Municipal. Já no domingo, será na Fonte do Sapo. A iniciativa acaba no dia 22 e tem como objetivo ajudar os moradores de rua. Então, quem puder, ajude! Tem outro destaque também da página do Vivendo em Santos para você. E surpreendendo a muita gente, um pinguim foi encontrado na praia da Vila Tupim, em Praia Grande, por pessoas que estavam lá aproveitando o sol. Olha só, então, a imagem para você desse pinguim, que é da espécie Magalhães, e chamou muita atenção, pessoal. Uma equipe do Instituto Biopesca foi chamada e constatou que ele estava ferido. O animal foi rapidamente retirado do local em segurança. Tá? Então, a imagem desse pinguim que foi resgatado lá na cidade de Praia Grande. Para a gente encerrar o destaque de hoje, em um prédio no Canal 6 foi alvo de 2 ladrões que invadiram o local com muita facilidade e roubaram bicicletas. Acompanhe aí o vídeo comigo. Mais um destaque do Viver em Santos e região. Esses bandidos entraram empurrando o portão da garagem e conseguem furtar as bicicletas do local. Esse flagrante, então, foi no dia 29 de junho, por volta de 10h20 da noite, aqui no Canal 6, em Santos. Quer mais flagrantes da nossa cidade, das cidades da nossa região? Acesse o Viver em Santos e região no Instagram. Procure lá o @Viver em Santos. Eles também estão no Facebook, facebook.com/Viver em Santos e região. 12h58. E não é apenas em Santos que está vendo essa onda de furtos de bicicleta. Na cidade de Praia Grande a situação é bem semelhante. Olha esse flagrante gravado na madrugada de hoje, num prédio localizado na rua Nicarágua, no bairro Guilhermina. Acompanhe comigo então as imagens. Tá aí então esse trio chegando próximo a esse prédio, né? Esses bandidos chegam no prédio por volta de 1h da manhã. Eles entram no local e um deles estoura o cadeado de uma bicicleta. A gente vai acompanhando então aí, os bandidos entraram nesse prédio por volta de 1h14 da manhã. Então, esse aí é um dos brilhantes. Eles entram com maior facilidade. Tá aí o terceiro também entra. Ninguém acaba impedindo a ação desses bandidos. Eles entram com muita facilidade nesse prédio. E aí eles seguem pelo corredor do prédio. Um deles ainda consegue pegar uma espécie de tesoura, olha só, passando aí pelo corredor do prédio, na cidade da Praia Grande, por volta de 1h15 da manhã, ação super rápida, né, pessoal? Tu viu que o relógio marcava, era 1h14 da manhã, agora 1h15. E aí, ele segue pelo corredor, a câmera vai ser trocada. Acompanhe então comigo esse vídeo, E esse bandido que estava com a tesoura na mão, estoura o cadeado dessa bicicleta e leva a bike aí na maior tranquilidade. Aí os bandidos já estão de saída, uma ação super rápida desses bandidos, pessoal. Quem souber de alguma informação deste caso, souber desses ladrões de bicicleta aí na Praia Grande, esse roubo que aconteceu nessa madrugada, diz que 181, telefone da polícia. 1h da tarde. E já que a gente está falando a respeito de flagrantes, vamos dar um giro então pelo nosso litoral, vamos saber como estão as situações no momento aqui nas nossas estradas. Então, bora para o telão do sistema Anchieta Imigrantes. Nessa sexta-feira, a operação em vigor é a 5x5, isso significa que todas as pistas do sistema, isto é, pista norte, pista sul da Anchieta, da Imigrantes, estão liberadas para o tráfego de veículos. A gente reforça todo dia que pista sul, quem está descendo a serra, caminhões e ônibus via Anchieta. E você que está dirigindo veículo, carro de passeio, está de moto, utilize a rodovia dos Imigrantes, tá certo? Está tudo bem tranquilo no sistema Anchieta Imigrantes. Eu entrei agora há pouco no Twitter da Ecovias e tinha um pouquinho de congestionamento na chegada a São Paulo pela rodovia dos Imigrantes, mas por causa do alto fluxo de veículos, mas agora está tudo bem tranquilo nessa sexta-feira. Vamos saber a travessia de Balsas. Travessia entre Santos e Guarujá nessa sexta-feira. São 15 minutos de espera em ambos os municípios. Temos 7 embarcações
operando a travessia. Ontem foi um dia meio caótico por causa daquela ventania, mas hoje tudo bem tranquilo, então na travessia entre Santos e Guarujá. Agora a travessia entre Bertioga e Guarujá, que ontem ficou paralisada praticamente o dia inteiro. Hoje tudo normal, pessoal. 20 minutos de espera em Bertioga, 20 minutos de espera também no Guarujá. Temos 2 balsas operando. Indo mais ao norte, travessia entre São Sebastião e Ilhabela, um pouquinho maior o tempo de espera, aliás, bem maior o tempo de espera. Travessia em São Sebastião, 1 hora. E temos 2 horas de espera em Ilhabela, lá são 4 balsas operando. Poucas balsas operando nesta sexta-feira, véspera de final de semana. E a travessia de balsas apenas com 4 embarcações operando. O Departamento Hidroviário podia dar uma força para o pessoal lá, porque ficar esperando 2 horas a balsa não é fácil. As informações das travessias de balsa aqui na nossa região você pode acessar no site do Departamento Hidroviário, www.dh.sp.gov.br, e também as informações do Sistema Anchieta Imigrantes. Você pode acompanhar, que nem eu fiz, nas redes sociais da Ecovias. 1 hora e 2 minutinhos. E a população de rua cresceu muito após a pandemia da Covid-19. Boa parte dessas pessoas vivem nas ruas com seus bichos de estimação. E o Instituto Taupet, ONG destinada a cuidar dos animais, tem acompanhado de perto essa situação. Não é isso, Wilson? Muito boa tarde para você. Tudo bem? Tudo bem, Thiago. Wilson Tito, representante da instituição que faz esse belo trabalho. Wilson, vamos falar um pouquinho sobre o Instituto Taupet, né? Que promove a conscientização sobre a proteção e bem-estar dos animais. Quais são as principais atividades desenvolvidas pelas ONGs? Por sua ONG, na verdade. Boa tarde a todos. Boa tarde. A pergunta ela é pertinente por todas as ONGs. A maior parte das ONGs que atuam na Baixada Santista atuam na proteção, no resgate de animais, na ajuda, como você falou, a população de rua cresceu muito. E junto da população de rua, os animais errantes, que a gente chama, que são os que não têm um local fixo, uma residência, acabam servindo de acompanhantes a esses moradores de rua. Alguns tratam com muito carinho e amor, mas uma grande parcela utiliza deles para fazer solicitações em portas de supermercados, em sinais, e a gente vê alguns maus tratos nesses animais. Então eles usam os bichinhos como suporte para conseguir ajuda, mas não é bem aquela ajuda, não apenas com o intuito, estou precisando, mas como suporte para que as pessoas realmente tenham que forçar uma barra, vamos dizer assim, é isso? Exatamente, mexe com o emocional das pessoas. Exato, e isso, aí consegue uma doação. Então hoje tem bacana, porque a Guarda Municipal ela tem poder hoje de retirar esses animais quando vê que eles estão sendo usados de uma forma equivocada por essa população, que na verdade são pessoas doentes porque são dependentes químicos de alguma forma. Também tem esse grande problema hoje em dia. Agora, além do cuidado com os animais, a associação de vocês, eles também oferecem, né, o tratamento espiritual humanitário. Como que é esse trabalho? O Instituto Taupet, na verdade, começou assim, assistência espiritual para os animais. Então, todos os domingos... Os animais? Os animais. Então, existe uma casa espírita aqui em Santos, que ela chama-se Luiz Monteiro de Barros, que fica na rua Silva Jardim, número 1. E todos os domingos as pessoas, as famílias levam seus pets, seus cachorros, gatos, passarinhos, tartaruga, coelho, para tomar passe. Então vai a família, vão os animais, a gente sempre tem uma palestra voltada para esse tema. Então às vezes chega as pessoas assim, tristes porque o animalzinho desencarnou, por exemplo. Certo. Não querem saber, puxa, eu tratava tão bem o meu cãozinho, meu gatinho, e agora? O que acontece com ele? Para onde ele vai? Então pessoas tristes que estão passando por situação, às vezes, poxa, olha, meu animal está doente há muito tempo, está numa condição difícil, o veterinário recomendou a eutanásia. O que eu faço? Então a gente ali procura dar uma orientação para as pessoas, procura dar um aporte emocional. Nossa, eu desconheci esse trabalho, eu achei bem interessante. Então também tem esse tipo de trabalho, então. Isso, já acontece há mais de 4 anos. E a partir desse trabalho espiritual, a gente criou o Instituto Taupet. E aí hoje o Instituto ele se desenvolve em várias atividades, por exemplo, alimentação para animais de rua,
projetos de pet terapia, a arrecadação de alimentos e assim vai, o abrigo propriamente dito, onde a gente resgata mãezinhas e filhotes e depois coloca para adoção. Hoje eu falo que nós somos uma ONG maternidade. Legal. Agora, eu estava vendo aqui no nosso script de perguntas, vocês têm uma parceria com outras entidades, né, para fornecer café da manhã para moradores de rua e vocês também disponibilizam garrafas, né, para um alimento para os pets, para essas pessoas que moram na rua, né, um trabalho de parceria. Como é que funciona isso? Na verdade, esse trabalho de café da manhã é do Luiz Monteiro de Barros, já acontece há mais de 20 anos, são grupos de voluntários, muito bacana, não para nunca, é de segunda a segunda, e aí a partir disso... De segunda a segunda? Nunca para, exatamente, 5 horas da manhã, se você quiser colaborar, na Rua Silva Jardim número 1, esse trabalho é muito bacana com diversos grupos de voluntários. E como eu falei, a gente começa a perceber que morador de rua não desvincula de animal, sempre está com o animal. Verdade. E a gente via que muitos animais em dor, sofrimento, doentes e passando fome, necessidade. Então, através do Instituto Talpet, a gente começou a arrecadar ração, garrafinhas PET, e coloca a ração nessas garrafinhas e diariamente esses grupos de voluntários do Luiz Monteiro ofertam para os moradores que têm animais para que eles possam suprir a necessidade alimentar deles. Bacana. Agora vou ler uma frase. Abre aspas. Todos os animais merecem um lar e não um abrigo. O que significa essa frase para você? A gente resgata animais de ruas, assim, não só o Instituto Talpet, mas diversas outras ONGs da cidade. Certo. E hoje as ONGs, a maior parte delas, estão sobrecarregadas de animais, porque o poder público não consegue dar conta. Apesar de ter um trabalho eficiente, a quantidade de animais é muito grande. Então o que a gente fala para as pessoas? Não compre, adote. Você pode ver que muitas raças de cães sumiram do mercado. Vamos falar assim, por exemplo, fila brasileira você não vê mais, Doberman, um piquinês. São raças que elas vão sumindo. Qual que é o melhor animal hoje para você ter? É o famoso vira-lata. Porque não vai te dar problema de saúde, ele é mais tranquilo, é mais amigo, mais parceiro. Então a gente fala para as pessoas, entrem no site, nos Instagrams das ONGs e vejam, porque tem muito animal para doar, tanto filhote quanto animais adultos. Wilson, agora eu lembrei uma matéria, inclusive, que a gente exibiu aqui, a respeito da porquinha da Aldisa, que vocês também têm um amplo trabalho com ela. Fala um pouquinho dessa porquinha, como é que foi esse treinamento, como é que vocês conseguiram deixar essa porquinha de uma forma assim que as pessoas adoram, amam ver essa porquinha da Aldisa? A da Aldisa foi uma bênção que veio para nós, é uma mini pig, hoje ela já vai estar fazendo 1 ano agora. Inclusive temos imagem aí da porquinha do pessoal em casa. Isso aí é umas imagens no trabalho que a gente faz na Santa Casa, que é um dos hospitais que nós fazemos trabalho de pet terapia. Então ela hoje é a única porca do Brasil, e vou falar aqui do mundo, porque eu pesquiso e eu não acho, que adentra hospitais. Então quando um animalzinho entra dentro de um hospital, ele tem a capacidade de transformar aquele ambiente. Então as crianças que estão ali hospitalizadas, as famílias que às vezes estão num estado triste, né, que faz parte ali daquela condição que estão, então aquele ambiente se transforma, melhora, inclusive com os próprios funcionários, as enfermeiras, a gente vê a transformação do ambiente. Bacana. Agora, pergunta que não quer calar, e muitas pessoas em casa devem estar interessadas nisso. Como é que eu faço para ajudar o Instituto Talpet? Isso é importante. Todo o trabalho da gente, ele é mantido com ações individuais do nosso grupo de voluntários. Então, rifa, bingo, noite da pizza. Inclusive, nós vamos ter um bingo agora dia 6 de agosto. E fica o convite para o pessoal conhecer o nosso Instagram, Instituto_Talpet. Repita, olhando para a câmera lá. Instituto_Talpet no Instagram. Lá você vai poder ver todo o nosso trabalho, os estudos que a gente faz sobre espiritualidade dos animais, os trabalhos de assistência a moradores de rua e os seus animais, o projeto de visita nos hospitais, que é da Pet Terapia. Então você vai poder conhecer tudo, fica o convite para todos vocês. Wilson, muito obrigado pela sua participação hoje no Jornal Litoral. Muito interessante o trabalho de vocês. Parabéns mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. A participação do Wilson Tito, que é do Instituto Talpet, você pode rever daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse lá, youtube.com, abriu a página do YouTube, vá lá na lupinha lá em cima, pesquisar, coloque @Jornal Litoral. 1h10, veja a seguir. Bertioga terá mais postos de votação para a eleição do ano que vem. Não sai daí, a gente volta já já.
13 horas, 13 minutinhos. Estou aqui do lado do telão do Jornal Litoral para conferir com vocês as principais manchetes do portal Costa Norte. Então, vamos lá. A gente abre com essa informação que a polícia investiga a morte de um homem que foi encontrado em uma banheira num motel na cidade de Praia Grande. A vítima alugou uma suíte em seu nome no dia em que ocorreu o seu desaparecimento. E aí, quando ele sumiu, a família acabou divulgando a informação nas redes sociais. E aí as câmeras deste motel registraram a entrada de uma mulher que ainda não foi identificada. Então a polícia investiga esse caso misterioso lá na Praia Grande que acabou com a morte desse rapaz. Próximo destaque, então, próxima manchete aí do Costa Norte. Porto de Santos. Prévia mostra junho como o melhor mês da história na movimentação de cargas. A informação foi antecipada pelo ministro de Portos e Aeroportos, o ministro Márcio França. Então, movimentação no Porto de Santos batendo recordes. Tem lá a informação lá no portal Costa Norte. E para a gente finalizar, sai ciclone e entra frio. Fim de semana promete ser gelado aqui no litoral de São Paulo. Após a passagem do ciclone extratropical, uma frente fria seguida de uma massa de ar frio deve fazer as temperaturas despencarem neste final de semana. Realmente o ciclone passou, bateu uma ventania enorme aqui no nosso litoral. Hoje o tempo amanheceu com bastante sol, mas um pouquinho gelado, né, pessoal? Então, é mais um destaque do Costa Norte. Quer ficar bem informado, saber tudo o que acontece no nosso litoral? Então acesse costanorte.com.br. 13 horas 15 minutinhos, eu tenho um recado para você. No nosso quadro Saúde Sem Dúvida, vamos falar sobre a importância das relações sociais na saúde mental durante a melhor idade. Todos sabemos que o estilo de vida que levamos reflete diretamente em nossa saúde. E ter uma dieta equilibrada, sono adequado, além da prática de leitura, jogos e passatempos, ajudam tanto o equilíbrio físico quanto mental. Pouco se fala do papel das relações sociais nessa equação. Estudos recentes apontam que a solidão e a falta de contato social podem contribuir para o declínio cognitivo das pessoas idosas. E o que fazer? Se você não possui um grupo de pessoas para se relacionar, busque ajuda especializada com organizações e profissionais que oferecem suporte emocional para pessoas de todas as idades. Olha só, tem o telefone 188, pessoal. Pois é. E a rede PoupaMed de farmácias está lançando o seu novo site. Agora você pode comprar medicamentos, perfumaria e tudo o que precisar para cuidar da sua saúde e da sua família. Acesse o site PoupaMed. Agora com muito mais recursos, facilidades no ato de compra e entrega, desde a opção de delivery de moto para bairros próximos até a retirada no balcão na farmácia no mesmo dia. Não perca tempo, a PoupaMed vai disponibilizar um cupom de R$10 de desconto nas compras a partir de R$100 por cliente. Dia 14, não esqueça! Acesse redepoupamed.com.br, faça a sua compra e aplique o cupom POUPA10 na hora do pagamento. E atenção, o número de cupons é limitado. Aproveite, acesse redepoupamed.com.br. 13 horas 17 minutos. E o Aquário de Santos, um dos locais mais visitados da cidade, tem uma série de eventos para a garotada nas férias. Veja na reportagem. Aos 78 anos, o Aquário de Santos ainda é uma boa pedida para quem quer aproveitar os dias de férias. Seja para quem mora na região ou para quem vem de fora, como o Helenilson, que trouxe a mãe e os filhos. Tá com expectativa boa, que eles gostam pra caramba da vida marinha, né? A gente veio conhecer, levar eles pra conhecer. Eu já conhecia eles, minha mãe também não conhecia, veio conhecer. E a gente tá empolgado pra conhecer o aquário aí. O local para as férias de inverno, além das atrações da fauna marinha, tem outras opções, como o curso de educação para os baixinhos. Temos os nossos cursos de férias, que ainda acontecerão mais 2 semanas, e temos ainda vagas para as crianças de 8 a 11 anos e para as pessoas a partir de 12 anos, sem limite de idade. Quem quiser fazer a inscrição, é só comparecer no aquário de terça a sexta, das 10 às 17 horas, portando documento de identidade ou a certidão de nascimento do menor e um documento do responsável.
e trazer também, por curso inscrito, uma doação de 500 gramas de macarrão que vamos repassar ao Fundo Social de Solidariedade. O período é de férias, sim, mas isso não quer dizer para a garotada que vir até o Aquário de Santos no mês de julho é apenas ver os bichinhos marinhos. Aqui também há muita brincadeira, misturada com conhecimento. Durante as palestras, a garotada aprende muito sobre biologia marinha, com os profissionais da área, inclusive sobre uma nova biodiversidade, a fofofauna. No curso de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conhecendo a fofofauna, que seriam animais fofos, carismáticos, que muita gente acaba se apegando, tá? Voltada para o público de 5 a 7 anos. E aí a gente conversa um pouquinho sobre algumas espécies de animais, umas que ocorrem aqui na nossa região, outras que ocorrem de forma global. E por que eles chamam tanta atenção, algumas características, comportamentos e algumas curiosidades relacionadas a eles e a importância deles no ambiente. E o que é que você está achando da palestra da tia? Legal! Por quê? Porque é legal. O que é que você aprendeu aqui? Pinguim? Só sobre o pinguim? Sim. Outro bicho você não aprendeu, não? Fofofauna, isso aí. O que é que você aprendeu até agora? Os pinguins às vezes se perdem na praia. E qual outro bicho além do pinguim? A gente vai aprender sobre a foca. E o que é que você acha da foca? Que ela é fofa. Muito fofa ou pouco fofa? Muito. Eita, molecada aí aproveitando as férias no Aquário Municipal aqui de Santos. 1h20. E Bertioga terá 2 novos postos de votação para o pleito do ano que vem. Quem tem as informações é Matheus Alves, que conversa conosco agora. Oi, Matheus, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde você de casa. Justamente isso. A Justiça Eleitoral ela criou 2 novos postos de votação aqui na cidade de Bertioga, no litoral de São Paulo. O objetivo é justamente desafogar os locais mais lotados durante as eleições, tá? Bom, o primeiro novo posto que foi criado é justamente na Faculdade de Bertioga, que fica localizado no centro da cidade, na Avenida Manuel da Nóbrega, número 966. E o outro ponto de votação adicionado fica no bairro Maitinga, na Avenida Anchieta, número 3900, tá? Que fica, no caso, no Colégio Caiçara. Segundo o posto eleitoral de Bertioga, os eleitores que votam na escola Armando Belegardi vão poder mudar a sua seção para a FAB, que é a Faculdade de Bertioga. E os eleitores que votam nas escolas Professora Maria Aparecida Pinto de Abreu vão poder transferir sua seção para a escola José Inácio Ora, tá? A mudança de posto ela pode ser feita de forma presencial no posto eleitoral de Bertioga, das 7 horas da manhã até as 17 horas da tarde, lembrando de segunda a sexta-feira, ou então de forma online. É com você, Thiago. Perfeito, Matheus Alves com informações sobre as eleições do ano que vem em Bertioga. 1h21, veja a seguir as notícias do Santos Futebol Clube. Voltamos já, 1h21, pessoal. (13h24). Final de semana chegou, pessoal, e tem programação no centro de Santos com shows e variedade gastronômica. Tudo isso pode ser apreciado na Festa Inverno Criativo 2023. E começou ontem à noite, no Arcos do Valongo, no centro de Santos, a Festa Inverno Criativo 2023. Várias entidades assistenciais da cidade têm barracas aqui, na praça de alimentação do evento. Uma delas é o Lar das Moças Cegas. Nós estamos aqui com o presidente Calucho, vai falar um pouquinho da importância do evento para a entidade. Presidente, muito tempo que o Lar das Moças Cegas participa das festas julinas aqui de Santos, né? O Lar está participando há exatamente 50 anos, rapaz. Eu tinha uns 15 quando começou a participar da coisa aqui. E eu tenho que falar que esse evento que é da prefeitura ajuda muito todas as entidades. E vocês sabem muito bem que hoje em dia, para manter uma entidade, precisa de eventos, né? E esse caso, esses eventos aqui que está ocorrendo, é necessário mesmo.
E o que é que o Lar das Moças Cegas tem no cardápio aí para oferecer para quem vem aqui curtir a barraca? Nós estamos saindo com coisa diferente no nosso cardápio, tá? Nós estamos saindo com a costela ao molho barbecue, que é sensacional, e a linguiça caracol gratinada. Essa é para estourar a boca do balão, tá? Então eu convido todo mundo para vir experimentar, além de outros pratos que nós temos. Mas esses 2 pratos que é o carro-chefe. Obrigado, presidente, pelas suas informações. A Festa Inverno Criativo 2023 vai de 13 de julho até 5 de agosto. Às quintas e sexta-feiras, a festa vai das 6 horas da tarde até às 11 da noite. E aos sábados e domingos, do meio-dia, também até às 11 da noite. De Santos, Valentim Cardoso. Perfeito, esse aí foi o Valentim Cardoso diretamente do centro. 1h26, tá na hora do futebol. Pois é, ontem o São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil e neste final de semana tem clássico Sansão no Morumbi. Murilo Tauro e Felipe Noronha estão na área. É isso, Tiagão. Boa tarde para você, para todos que acompanham o Jornal Litoral. Vamos falar de futebol. Rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana, mas teve classificação também do São Paulo em cima do Palmeiras. Primeiro vamos falar de Copa do Brasil. O Corinthians joga contra o América Mineiro amanhã. Diferente no final de semana, mas é o que vai acontecer. Primeiro jogo 1-0 América, agora a volta em Itaquera. Felipe Noronha acha que o Corinthians consegue virar? Murilo, é uma pergunta difícil, porque o Corinthians também não está em boa fase e o América é o lanterna do Brasileiro. Porém, na Copa do Brasil, já eliminou times fortes, né? Eliminou o Inter, por exemplo, na fase anterior, e vem com a vantagem de segurar o empate. Se fosse para apostar, cheirinho de pênaltis. Acho que o Corinthians consegue essa vitória, mas sem ser dominante e fazer 2 gols. Apostaria nos pênaltis nesse confronto. Eu tô contigo, apostaria nos pênaltis, e aí eu não vejo como o Corinthians não ter uma larga vantagem, porque tem o Cássio. Concordo. O Cássio já salvou o Corinthians de inúmeras frias, especialmente em cobranças de pênaltis. Eu colocaria o Corinthians como um dos classificados à semifinal. Murilo, também acho que passa, mas acho nos pênaltis. E aí a gente pode usar o clichêzão, né? Loteria. De repente, o goleiro do América, ou os cobradores do América, estudaram o Cássio o suficiente para batê-lo. Vai que. E aí a gente teria um clássico na semifinal. Sim. São Paulo e Corinthians. A outra semifinal é Flamengo e Grêmio, também um jogão. Mas São Paulo e Corinthians acho que pode dar a nota de como vai ser a Copa do Brasil nessa reta final. 4 equipes gigantes e 2 confrontos importantíssimos, Flamengo e Grêmio, São Paulo e Corinthians. Pode ser São Paulo e América também, mas acho que vai dar São Paulo e Corinthians. Indo para o Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Internacional se enfrentam. O Palmeiras dos últimos 7 jogos ganhou só 1. Palmeiras em queda nesse momento, não é? É uma palavra forte para mim, a crise. Porém, no parâmetro Palmeiras é uma crise. Acho que é inegável que é uma crise. Não é na comparação, por exemplo, com o Santos. O Santos ficou 13 partidas sem vitória até derrotar o Goiás. Para o nível Palmeiras, o nível que o Palmeiras tem apresentado desde a chegada de Abel Ferreira, principalmente, é uma crise sim. Não acho que possa se discutir demissão, caso a vitória não venha, mas é um problema que o Palmeiras está vivendo perto da história recente. Porém, é aquilo, uma vitória mantém o Palmeiras na briga com o Botafogo. Eu sei que a distância é grande, mas o Palmeiras é melhor time que o Inter, segue mais time que o Inter, e pode ser aquela vitória que acorde o time. Ou melhor, até a eliminação para o São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, pode ter acordado o time e feito perceber que, tem uma pequena crise acontecendo, vamos melhorar a nossa situação urgentemente. Exato. Essa vitória, essa derrota que o Noronha está citando, ontem jogaram Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, e o São Paulo, que já havia vencido o primeiro jogo desse confronto pela Copa do Brasil, venceu de novo. O Palmeiras vai fazer 1-0 aí, Nesse gol, uma falha do goleiro do São Paulo. Falha do Rafael. O Palmeiras abre o placar e, nesse momento, o jogo ia para os pênaltis. Só que na volta para o segundo tempo, o São Paulo voltou mais ligado, o esquema do Dorival deu certo e ele consegue o empate com o Caio Paulista nessa jogada do Luciano. O Caio dribla o zagueiro do Palmeiras e toca na saída do Everton. A bola passa ainda no meio das pernas do Everton. O São Paulo empatava o jogo a essa altura. Na sequência, tem esse lance polêmico do 2-1 do São Paulo. A gente concorda aqui, falamos no Resenha Santista, que o árbitro errou, né, Noronha? Eu acho que daria errou. o gol.
eu acho que ele utilizou o VAR de uma maneira que não deveria ter sido utilizada, forçando, né, tentando encontrar um problema, e eu deixaria passar. E aí o David, logo após a marcação ali do VAR, fecha o confronto. Faz 2-1 e 3-1 no agregado. O São Paulo vem forte, e a gente já vai entrar no Santos São Paulo, porque venceu os 2 jogos do confronto contra o Palmeiras. O Noronha acabou de citar a crise no Palmeiras. Nesse momento, a gente chama de crise porque nos últimos anos vem ganhando tudo. E agora está eliminado pelo São Paulo, um clube grande também, mas 2 derrotas no mesmo confronto não era comum para o Palmeiras. Né? É isso que eu ia falar, talvez tenha sido a derrota em que o adversário foi mais dominante. Sim. Dentre essas todas do Palmeiras, que são poucas, né, recentemente. Mesmo o Atlético Paranaense na Libertadores foi muito bem, mas foi meio que no sufoco no final do confronto. O São Paulo foi simplesmente melhor que o Palmeiras nos 2 jogos na soma, e para mim foi incontestável. O trabalho que o Dorival fez nesse confronto contra o Palmeiras foi exemplar. Ainda no São Paulo, só que agora contra o Santos. No final de semana, 16 horas de domingo, São Paulo e Santos no Morumbi. São Paulo embalado aí pela classificação e o Santos tentando se reconstruir. Teremos a estreia de Dodô. Um reforço importante, né? É um reforço importante, pode ajudar o Santos nessa briga. Pelo menos o Santos começa a mudar o seu time, que é algo necessário nessa fuga contra o rebaixamento. Vai ser difícil, é o clássico, São Paulo é favorito, mas pelo menos uma pequena peça pode fazer o Santos ter mais chances, quem sabe? Quem sabe? Arrisca um palpite? Não arrisca um palpite. Vou arriscar um palpite. Vai ser empate também. Empate também? Acho que o empate, o Santos estaria satisfeito com o empate. Pro momento, era bom. Voltamos com você, Tiagão, e com a rapaziada toda do Jornal Litoral. Beleza. Bom, eles apostaram no empate, eu vou apostar uma vitória do Santos. 2-1 pro Santos, tá? Pode marcar aí, segunda-feira vocês podem me cobrar. 1h32 e hoje tem a apresentação oficial do lateral Dodô. O Murilo Talo saiu do estúdio, tá lá na Vila Belmiro e traz informações ao vivo pra gente. Oi, Murilo, boa tarde. Fala, Tiagão, boa tarde para vocês que acompanham o Jornal Litoral. É isso, já estamos aqui na Vila Belmiro, onde daqui a pouco chega o Dodô, novo reforço do Santos, para a lateral esquerda. O Dodô estava no Atlético Mineiro desde 2020 e agora chega para reforçar o Santos nessa sequência dura de Campeonato Brasileiro, para tentar livrar o Santos do rebaixamento. Não é só ele que o Santos tenta contratar. Conseguiu a contratação do Furt, atacante, e do Jean Lucas, volante, que já passou aqui pelo Santos em 2019. Ele chega hoje à cidade de Santos para fazer exames médicos e assinar contrato. Daqui a pouco, 14h, começa, como você falou, a apresentação do Dodô, lateral esquerdo, novo reforço do Santos. Thiago. Maravilha, Murilo Tauro. Muito obrigado pelas suas informações. Um abraço. Valeu, Tiagão. Um abraço. Esse foi Murilo Tauro conversando conosco ao vivo da Vila Belmiro. 1h33, sexta-feira é dia do editorial da semana com o meu amigo, jornalista e professor Paulo Roberto Schiff. Uma notícia dessa semana, a extinção pelo presidente Lula do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares do governo anterior do Jair Bolsonaro, ele traduz da maneira mais perfeita a bagunça, a falta de planejamento da educação brasileira. Na década de 60, o Brasil tinha um PIB per capita 3 vezes maior que o da Coreia do Sul, que nessa época fez um programa de Estado reformulando a educação. 60 anos depois, o PIB per capita da Coreia inverteu, é 3 vezes maior que o brasileiro, e eles têm a Samsung, a Hyundai, tecnologia de ponta. No Brasil é assim, o governo Bolsonaro institui o programa, o governo Lula extingue esse programa. E dentro do governo Lula, na gestão Lula, governadores como Tarcísio de Freitas em São Paulo, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, mantém o programa, ou seja, a bagunça é completa. A educação deveria ser um projeto de Estado, não de governo, um pacto como o de Moncloa na Espanha, como foi feito na Coreia do Sul, como foi feito na Irlanda, como foi feito em todos os países que deram um salto de qualidade de vida e de produção e de geração de renda. Educação é uma questão de Estado, não é de governo. Uma questão ainda tão sutil aí no meio disso tudo
é que o governo Bolsonaro acusava a esquerda de doutrinar nas escolas, inclusive o Eduardo Bolsonaro deu uma declaração ridícula nessa semana, no domingo, comparando professor doutrinador com traficante, e fez a mesma coisa, porque a ideia das escolas cívico-militares, o que é? A propagação da ideologia de direita. Enquanto a gente não tratar a educação com seriedade, como uma questão de Estado, isso não vai melhorar. Tá, então, editorial do Paulo Roberto Schiff. 1h35, antes da gente encerrar, tem um pessoal que mandou mensagem pra gente no WhatsApp. Aí, ó, telefone é 1399-666-1000. Vamos ler alguns recados aqui. Tem Júnior Martins de Bertioga mandando um abraço para todo mundo aqui da TV Cultura Litoral. Tem o Alisson Gutenberg, São Paulino, e o Luiz Felipe Diório, palmeirense. Estão quebrando o pau no WhatsApp por causa do jogo de ontem. Ô, gente, vai com calma aí, Santos e São Paulo. Tem no domingo, Palmeiras e São Paulo jogaram ontem, aí Palmeirense e São Paulinos estão meio que quebrando a cabeça para tentar entender o que aconteceu ontem, principalmente os palmeirenses, né? Porque estão revoltados, sempre ganhando, e agora estão começando a perder, para a alegria de muita gente, inclusive dos santistas. 1h36, então manda seu recado para a gente, através do 1399-666-1000. Manda sua sugestão de pauta, manda sua reclamação, a nossa produção está de olho, tá? Acabou, pessoal. Obrigado pela audiência, pela sua paciência. A gente volta na segunda-feira, a partir de 1:45 da tarde. Grande abraço, um ótimo final de semana e a gente se vê. Tchau.